Boa tarde a todos aqui presentes e também as pessoas que nos assistem pela TV Harmonia. Então, o título hoje da palestra, o tema, ele diz respeito a uma passagem evangélica, né? É o encontro de Jesus com a samaritana. E o evangelho diz que ele estava viajando e resolveu passar na Samaria. E lá tinha uma cidade chamada, eu esqueci o nome da cidade, mas era na Samaria. E ele foi para essa cidade e ficou ao lado do poço de Jacó. E ele chegou lá e ficou sentado ao lado, e aí chega a mulher samaritana para pegar água. E quando ela vai pegar água, Jesus se dirige a ela e pede a ela água. Diz a samaritana: "Você pode me oferecer água?" E a samaritana estranha e pergunta a ele: "Como você, um judeu, fala com uma samaritana?" E aí Jesus diz para ela o seguinte: "Se você soubesse quem eu sou e conhecesse o dom de Deus, você me pediria da água que mata a sede para sempre. Me pediria da água viva. E essa água viva tomaria conta de você e lhe levaria para a eternidade." E a mulher samaritana fica impressionada com a resposta dele e pergunta a ele: "Você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço?" E aí Jesus continua o diálogo com ela, dizendo a ela que a água que ele ofereceria a ela seria uma água que mataria a sede para sempre. E diz para ela: "Vá e chame o seu marido para que ofereça essa água para vocês." E aí ela diz: "Eu não tenho marido." Jesus fala: "Eu sei que você não tem marido. Isso é uma grande verdade, porque o companheiro que você está agora não é seu marido. E você já teve 5 maridos." Aí ela percebe que Jesus sabe da vida dela, né? E aí reconhece nele o profeta. Aí diz: "Então você é um profeta?" E em reconhecendo nele o profeta, ela vira e faz uma pergunta. Pergunta a ele: "Onde Deus deve ser adorado?" Porque uns dizem que é no Monte Sinai, outros adoram aqui. Onde é que Deus deve ser adorado? E Jesus diz a ela que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Que adora-se num lugar, no outro, mas que, na verdade, quando nós tivéssemos consciência de que Deus era um espírito, ele deveria ser adorado em espírito e verdade. E aí diz para ela que ele é, aí ela diz para ele que o Messias, quando vier, irá ensinar todas as coisas. E aí ele diz para ela que ele é o Messias. E aí ela sai toda contente, vai para a cidade e conta a todo mundo tudo que o homem soube sobre a vida dela, sem ela ter contado. E pergunta: "Não será esse o Messias?" E muita gente é tocada a partir da história que ela conta. E alguns dizem que são tocados não apenas pela história que ela conta, mas porque também já viram e já ouviram falar das coisas que Jesus fez. Os apóstolos, quando chegam nesse momento, também estranham Jesus estar falando com a samaritana. E fala com eles: "O Senhor está falando com uma samaritana?" E depois chamam ele a atenção que ele precisa se alimentar. E ele diz que a alimentação que ele precisa é aquela, fazer a vontade de Deus que está nos céus, muito mais do que qualquer alimentação física. E o interessante nessa história, nessa passagem evangélica, é que Jesus, segundo João, no Evangelho de João, Jesus tem que ir a Samaria. Como se houvesse algo importante para ele realizar ali, num local que, na verdade, era desprezado pelos judeus. Porque era uma cidade onde os judeus que moravam casavam com pessoas que não eram judias. Eles se misturavam através do casamento. E os judeus não suportavam isso, porque eles acreditavam que poderiam se tornar um povo puro, porque eles eram os eleitos de Deus. Então eles não falavam com os samaritanos, eles ignoravam, porque consideravam eles gente desprezível, porque tinha misturado-se com outras pessoas de outras religiões ou sem religião. Então eram pessoas desprezadas. E a samaritana, além de ser samaritana, além de se casar com pessoas fora da religião judaica, ela ainda por cima era mulher, e que já era um peso naquela época.
E além de ser mulher, tinha tido 5 maridos. E estava com um companheiro de forma ilegítima para a época, não tinha se casado. Então ela tinha algumas questões pendentes, né, que tornava ela ainda mais desprezível do ponto de vista da época. E é justamente essa mulher com quem Jesus vai falar. Então, por isso, causa um espanto a todos. Por que essa revelação? Porque Jesus fez 2 coisas importantes com ela. Falou que poderia dar para ela a água da eternidade e também contou para ela que Deus poderia ser adorado, deveria ser adorado em espírito e verdade, e contou para ela o mais importante, que ele era o Messias. Então, que perda poderia ser essa de Jesus escolher justamente uma samaritana? E note que ela deveria ser uma pessoa desprezada também entre os samaritanos, porque alguns autores, eles falam que a água no poço era apanhada pelas mulheres no início da manhã. E ela foi apanhar, ela encontrou com Jesus na 6ª hora do dia, em torno de meio-dia. Era um horário que não era comum. Então, deduzem alguns autores que ela foi a esse horário para evitar a companhia das outras mulheres que certamente a desprezavam pelo seu comportamento, por ser samaritana e por ter vários maridos e por no momento estar com um homem coabitando sem estar legalmente autorizada a isso, né? E é justamente com essa mulher que Jesus vai falar. É interessante porque Jesus, ele traz nessa aproximação com a samaritana uma verdade para todas as pessoas. Ele tem uma atenção à solicitação dela, mas também traz uma verdade, né? A verdade de que os ensinamentos divinos não são para pessoas especiais. Eles são para todos. Todas as pessoas. Jesus disse que não veio pelos sadios, ele veio pelos doentes. Então, muitas vezes a gente considera que pessoas de má vida, pessoas criminosas, porque ainda hoje nós tratamos as pessoas assim, selecionamos, né? Nós consideramos que essas pessoas viciadas, essas pessoas criminosas, essas pessoas alcoólatras, doentes, viciadas, que elas não estão disponíveis para Deus. E muitos acreditam que por ainda terem seus vícios e suas imperfeições, algumas graves diante da sociedade, que elas não têm acesso ao divino. Então, quando ele vai visitar a samaritana, porque ele vai lá esperar por ela, porque não tinha como ele saber que meio-dia uma mulher samaritana estaria no poço pegando água, ele vai encontrar com ela e com isso ele ensina aos discípulos e a todos que a revelação divina não faz distinção de seres. Não faz distinção do momento social que a pessoa esteja vivendo. Que nós, muitas vezes, interpretamos e julgamos de forma errônea e equivocada. Porque ninguém sabe o que se passa no interior de cada pessoa. Costumamos confundir o comportamento, o externo, com o que está acontecendo internamente com o indivíduo. E muitas vezes terminamos tirando conclusões erradas. Nós não sabemos verdadeiramente quais são os processos que o outro está passando. Nós não sabemos com certeza o que determinada experiência, que às vezes parece tão terrível aos nossos olhos, pode provocar de transformação na pessoa que está vivendo aquela experiência. E não sabemos a que chamados essa pessoa está atendendo. Então, a samaritana, se nós bem pensarmos, ela tinha um problema a ser resolvido. E o problema dela é interessante porque chama a atenção o fato da quantidade de maridos. Parece que ela estava procurando algo superior, estava procurando algo no domínio do divino. Mas sua forma equivocada de procurar fazia com que ela aumentasse o número de relacionamentos. Era uma busca. Ela não estava querendo um companheiro como normalmente nós procuramos para partilhar a vida. Ela estaria provavelmente procurando uma experiência divina. E como não sabia acessar essa experiência, a forma que ela encontrava era a procura de parceiros. E essa procura, porque não era a procura do companheiro, era a procura do amor divino, terminava sempre fracassando e se renovando no fracasso. Não é estranho, nós agimos assim. Todos nós somos samaritanos.
todos nós procuramos o divino na experiência humana. E isso é o correto, para isso encarnamos. É trabalhando as nossas experiências em cada coisa que realizamos, tentando atender os nossos desejos, que nós, como espíritos, vamos nos desenvolvendo e vamos cada vez mais nos aproximando do divino, através da nossa integridade. Ou seja, a nossa proposta é nos tornarmos o que somos de fato. É sermos totalmente o que nós potencialmente fomos criados por Deus. Esse é o nosso desejo. E essa integridade, que é ser por inteiro, é a base onde o amor se constrói. Então, nos relacionamentos, por exemplo, entre casais, é comum procurar no outro, mesmo que esses casais sejam do mesmo sexo, é comum que se procure no outro algo que nós ainda não temos. Quando nos apaixonamos, nós admiramos muito a outra pessoa, né? Encontramos nele qualidades que a gente se impressiona. É o príncipe encantado, é a deusa, como os homens geralmente se referem, né? Então é aquela coisa fenomenal que está diante de nós, diferente de tudo. Claro que se uma outra pessoa olhar o objeto do amor dessa pessoa, vai ver uma pessoa comum. Mas a pessoa apaixonada não vê. Vê como alguém excepcional. É excepcional porque nós estamos procurando mais do que um relacionamento. Essa procura é a experiência do espírito. Embora não tenhamos, naquele momento, a certeza de que estamos procurando muito mais, essa tentativa de procurar vai nos aproximando do amor, até que nós possamos desenvolver um amor divino de fato e encontrar e nos apaixonar pelo divino. Mas começa assim. E esse processo que exige uma integridade, nele nós encontramos também a capacidade, a possibilidade de projetar no outro aquilo que nós ainda não temos. Então vamos ver um exemplo. Uma mulher indecisa que não consegue tomar decisões, está lá casada, feliz com seu marido e ele faz essa parte para ela. É uma coisa combinada inconscientemente. Ele toma conta das decisões porque ela não se sente em condições, não tem experiência, não foi treinada para tomar grandes decisões. Ele espera que ela cuide das relações afetivas, né? Mostre seu amor, seu cuidado com todos da família, porque também ele não tem habilidade com relação a isso, ele não foi treinado para isso. Então, cada um está buscando no outro aquilo que ainda não possui. E isso faz parte da vida. É uma tentativa de integrar os opostos. É o que fazemos em todas as nossas relações, em todas as nossas atividades. Buscamos fora conseguir internalizar algo que ainda não conhecemos ou que não sabemos fazer direito. Mas o tempo vai passando. E determinadas situações, quando a gente espera sempre do outro fazer alguma coisa para me completar, porque muitas vezes achamos que o casamento e os relacionamentos são para nos completar, e isso não deveria ser dessa forma. Os casamentos são para a gente partilhar experiências de vida, mas a gente pensa que é para completar. Lá num dado momento, o homem se cansa de ter que tomar decisões por ela e por ele. Num dado momento, a mulher se cansa de ser sozinha na questão do afeto. Então, ela começa a achar que o marido também pode ser uma pessoa mais afetiva, carinhosa, porque ela pode cuidar da pessoa que está doente e ele não pode. E ele também pensa, por que eu tenho que sustentar a família? Ela não tem. Hoje não é tão assim, mas a gente continua no mesmo processo. Às vezes está invertido. É a mulher que sai e faz toda essa parte, e o homem termina fazendo a outra. Seja em que situação for, nenhum dos dois está vivendo a sua integridade. Cada um está renunciando um aspecto em favor do outro, porque não consegue lidar com aquela outra forma. Então, é claro que a samaritana experimentou isso e continuou insistindo. Por isso veio tantos casamentos fracassados. Porque há um ponto em que o outro desiste e vai embora. Ninguém suporta durante tanto tempo a projeção de algo que a gente não quer fazer, que a gente não quer aprender, ainda que a gente não possa, né? Fica difícil suportar. E aí os relacionamentos se desmancham, porque criam uma tensão muito grande. Aí normalmente parte-se para se apaixonar por outra pessoa, ou seja, para se iludir novamente.
e recomeçassem o compromisso de ter que criar dentro de nós, educar dentro de nós essa faceta que nós estamos projetando no outro. Então, a samaritana estava fazendo essa busca. E isso é importante, porque a gente vai treinando. Na medida em que eu me aproximo e admiro no outro a capacidade de decisão, eu aprendo alguma coisa. Por mais que eu ainda tenha medo de realizar, por mais que eu não me dê conta de que eu posso realizar, mas eu vou me adestrando. Tanto que quando o marido sai de cena, ou a mulher casa novamente com outro homem que faça esse papel, ou ela imediatamente começa a treinar a fazer esse papel. Conheço várias mulheres que se separaram e que tinham essa dificuldade. Isso é muito da minha época, não é hoje. Eu acho que muitos jovens hoje já são diferentes, mas também trabalham com isso de outra forma, porque é outra época. Então, muitas dessas mulheres, quando os maridos se separavam, abandonavam, coisa e tal, elas já estavam com alguma idade avançada, não podiam ir para o mercado do trabalho. E aí elas ficavam desesperadas, como fazer para cuidar da vida? E elas recomeçavam e começavam a trabalhar. E quando pensava que não, 2 anos depois, 3 anos, elas estavam muito orgulhosas de si, por ter desenvolvido essa capacidade. E os homens estavam muito felizes de ter novamente desenvolvido em si, novamente se apropriado do amor e começado a desenvolver em si relações mais afetivas, né? Então, isso é o que é o normal. Mas chega um dia, em toda a experiência do indivíduo, às vezes não é numa encarnação, mas chegou para a samaritana, em que não dá mais para ficar projetando no outro. Em que o indivíduo sente a necessidade dessa integridade, dessa inteireza. Então, ele precisa estar consciente do seu aspecto espiritual. Ele precisa estar consciente de que a sua sede é de amor divino. Isso não impede os relacionamentos, mas transforma o relacionamento. Porque eu não vou em busca do outro para criar uma ilusão que me faça imaginar que eu estou alcançando o que eu desejo. Mas eu vou em busca do outro para partilhar com ele essa grande descoberta de que eu sou um ser inteiro, de que eu não sou apenas matéria, de que eu tenho o amor divino dentro de mim. Isso muda o relacionamento. E Jesus sabia que no coração daquela samaritana havia essa necessidade, que ela estava experimentando companheiros em desejo de algo maior, que ela mesma não tinha consciência. Mas já havia o movimento e o desejo dentro dela. Tanto que quando ela percebe que Jesus é um profeta, e ele é um profeta, ela aproveita e pergunta a ele onde Deus deve ser adorado. E essa não é uma pergunta qualquer, porque quando ela explica Jesus, as opções são todas externas. Ela fala de igrejas, ela fala de montes. Tudo está fora do indivíduo, como ela mesma estava fazendo. Ela estava procurando o reino dos céus, o amor divino, a união com Deus externamente, através dos relacionamentos amorosos. Então, ela só podia imaginar que isso era um grande conflito para ela naquele momento. Porque, de alguma forma, se incomodava ela onde Deus deve ser adorado, significa que ela chegou a um ponto em que ela precisava ter essa resposta. E Jesus, percebendo isso, vai ao encontro dela, justamente responder que é no interior, não é no externo. O externo apenas nos exercita. O externo apenas desperta em nós a consciência da nossa necessidade, porque a necessidade existe. Quando estamos conscientes dela, é que estamos despertos e preparados. E como a samaritana, nós também procuramos em todos os lugares as coisas do Espírito e esquecemos de procurar dentro de nós, de fazer aquele recolhimento, aquela reflexão, de compreender que as maiores respostas estão dentro de nós mesmos. E ficamos trocando. Se não trocamos de companheiros, trocamos de atividades, trocamos de religião, trocamos de profissão e vamos lá trocando, experimentando, tentando encontrar a resposta à nossa pergunta básica, que é sempre como estar com o divino, como alcançar uma paz que transcende a matéria, que acontece na intimidade do ser com o seu Criador.
E também nós fazemos esses equívocos. Mas quando nós chegamos ao ponto dela, em que estamos mesmo, o conflito está acirrado. Quando o conflito está acirrado na nossa mente, na nossa vida, a gente é impulsionada a encontrar uma solução. E ela está ali naquele conflito, ela tentou 5 vezes, estava tentando a 6ª vez, nessa 6ª vez nem tinha mais casado e não encontrava uma saída. Ou seja, os casamentos não traziam para ela uma satisfação. Então ela estava num conflito, numa tensão. E o pensamento dela lhe perguntava como é que as coisas acontecem. Né? Se a gente fosse traduzir, ela deveria estar no íntimo dela se perguntando onde eu me relaciono com o amor divino, que é o que eu procuro. É através do externo? E aí Jesus vai, encontra essa mulher e dá a ela a resposta. Não, é internamente. O domínio da relação com o divino está no interno, não está no externo. Mas o externo é necessário. Era preciso que ela tivesse feito todas essas coisas para chegar a esse momento. Nós também precisamos, tanto que reencarnamos. Qual seria a finalidade da reencarnação? De um espírito ficar ocupando corpos materiais sucessivamente, se não fosse porque essa encarnação, esse encontro com a matéria, seria uma forma de nós nos descobrirmos e descobrirmos a Deus. É uma parte crucial experimentar de forma concreta a vida, para então a gente poder se encaminhar. Então a gente faz um processo que é interessante, porque a gente tem que sair para fora, conhecer a vida, para depois então voltar para dentro. Mas quem sai de si e conhece a vida, termina se percebendo, porque nós mesmos não somos capazes de nos perceber como somos. Nós precisamos do olhar do outro. É o outro que sinaliza quem somos. Se estivermos isolados numa caverna e passarmos a vida lá, dificilmente saberemos quem somos. Não saberemos fisicamente, não saberemos espiritualmente, não saberemos dos nossos aspectos luminosos, não saberemos dos nossos aspectos sombrios, porque o outro é quem nos dá o feedback. É o outro que nos informa. Eu sei o que sou porque eu me referencio por tudo. Eu sou uma mulher porque não sou um homem. Eu sou uma profissional porque não sou uma pessoa que não tem uma profissão. Eu sou boa porque não sou má. Eu sou má porque não sou boa. Eu sou um ser de atitudes. E as minhas atitudes falam sobre mim, mas falam também sobre o que eu preciso aprender. E é o outro diante de mim que me mostra isso, que me ajuda a construir uma identidade e me dá a informação de como eu de fato sou. Então, na medida que eu me coloco do lado de fora, eu tenho essa consciência, eu aprendo sobre mim, eu aprendo sobre o outro, mas também aprendo sobre mim, porque é nos olhos dos outros que a gente se contempla. E depois de se perceber, é que nós podemos fazer o caminho de volta, entrar em nós mesmos e completar o que precisamos completar, manifestar o que precisamos manifestar para nos tornarmos inteiros. Tem a história de Narciso, que eu acho que vocês conhecem, né? É da mitologia. E a história de Narciso diz que ele era muito belo, extremamente belo, Narciso. E ele era tão belo que quando ele se contemplou no rio, naquela época não tinha espelho, mas ele se contemplou nas águas do rio, ele se viu tão bonito que se apaixonou. Haviam várias mulheres querendo Narciso, porque ele era muito bonito, mas ele se apaixonou por si mesmo. Então, ele não pôde usufruir de nenhuma possibilidade de encontro com outra pessoa. E ele passava as horas no rio, se olhando e se contemplando, impressionado como ele era bonito. E de tanto se impressionar com a sua beleza, terminou que ele se descuidou, caiu no rio e se afogou. Morreu de paixão por si mesmo, né? Mas só que no livro, tem um determinado livro, que o autor conta que a história não terminou assim. Passou algum tempo depois que Narciso morreu, e as ninfas que moravam naquele lugar perceberam que as águas do rio estavam salgadas. O rio não tinha mais água doce. E as ninfas, conversando entre si, chegaram à seguinte conclusão: esse rio deve chorar de falta de Narciso,
porque Narciso era tão belo e todo dia ele via Narciso se contemplando em suas águas, que ele está com saudade. Então ele chora de saudade de Narciso e é incompreensível. E aí foram perguntar ao rio, consolar o rio. E aí disseram para o rio, Rio, nós sabemos que sofres, e que choras muito e sentes saudades de Narciso. E o rio respondeu, é verdade, eu sofro muito pela falta de Narciso. E aí as ninfas dizem para ele, nós compreendemos, Narciso era belíssimo. E aí o rio vira e pergunta, e Narciso era belo? E as ninfas, como é que você não sabe que Narciso era belo? Se todos os dias Narciso se contemplava em suas águas. E aí o rio responde, eu não sabia que Narciso era belo, porque todas as vezes que Narciso contemplava as minhas águas, o que eu via no fundo dos olhos de Narciso era toda a minha beleza refletida. Então é interessante, né? Narciso contemplava no rio a sua beleza e o rio contemplava em Narciso a beleza dele, do rio. E assim que nós fazemos, né? Vamos olhando para o outro e contemplando a nossa beleza através do outro. E o outro faz a mesma coisa conosco, vai contemplando. É verdade que quando nós estamos numa relação dificultosa, né, nós fazemos o contrário. Contemplamos no outro toda a maldade e o outro também contempla em nós. Porque nós somos assim inicialmente. Estamos sempre projetando a nós mesmos no outro para nos conhecermos melhor. Então, tudo o que eu preciso aprender e que ainda não domino e não está na minha consciência, toda a qualidade que eu ainda não tenho consciência que tenho ou não consigo utilizá-la ou manifestá-la, eu projeto no outro, para que eu possa conhecer concretamente. Então, o Espírito encarna diversas vezes para que ele vá manifestando tudo o que ele tem, tudo o que faz ele, toda a sua inteireza de como ele foi criado, para que ele possa conhecer e aí assumir toda esta beleza que ele possui conscientemente e fazer bom uso dela. Então, muitos de nós ainda projetam no outro a água viva. Acredita ainda que é na outra pessoa e não dentro de si que as qualidades do espírito, que as qualidades da paz, que as qualidades da luz, da esperança, da felicidade, do amor, está no outro. Então nós admiramos, e não deixa de ser importante, santos, palestrantes, padres, papas, homens santos. Viajamos para a Índia para encontrar um Dalai Lama, fazemos sucesso em todo lugar. A nossa busca é a busca de nos apropriarmos da nossa beleza espiritual. E aí, quando Jesus encontra com a samaritana, ele faz exatamente isso. Permite a ela que ela possa se dar conta de que o que ela busca está dentro dela. Não está em outro lugar. Isso é uma oportunidade. E essa oportunidade, quando acontece em nossas vidas, nós não devemos deixá-las passarem em branco. Devemos estar atento, porque esse é um convite do divino. Ocasionalmente em nossas vidas, muito mais do que imaginamos, Jesus se aproxima de nós. Ele não vem normalmente como a foto que nós conhecemos. Ele vem às vezes como um apelo. Ele vem às vezes como um chamado de outra pessoa. Ele vem às vezes como uma leitura, como um sonho. Varia. Mas ele chega sempre no momento exato em que nós precisamos fazer uma mudança de qualidade energética. No momento exato em que as experiências nos prepararam para um salto qualitativo na nossa vida. Porque nós experimentamos e repetimos, e um dia nos cansamos. E um dia queremos mais. Um dia compreendemos que o que a gente achava que era o máximo não é nada, ou é muito pouco importante. Porque quando o homem se ilumina, a vida não muda. A vida continua a mesma no terreno da matéria. Tanto que tem a história também de Ana, onde o cara conta, né? Antes de se iluminar, ele acordava de manhã, tomava café, ia trabalhar no campo, voltava meio-dia, almoçava, descansava, voltava para o campo,
trabalhava, de noite tomava café, banho e ia dormir. Depois que ele se iluminou, o que aconteceu? Ele continuou acordando cedo, indo para o campo, trabalhando, voltando, almoçando, trabalhando, voltando, comendo e dormindo. Mas ele internamente mudou, porque a vida não era mais a mesma. Se bem repararmos, tudo é muito igual na existência aqui na Terra. O que muda é o sentido que as coisas têm para nós e a mudança interna que essa experiência nos oferece. Porque a mesmice, todo mundo, todo homem, toda mulher cresce, se une ao outro parceiro, tem família, tem profissão, agora nem todos têm família, mas têm profissão, se apaixonam do mesmo jeito como se apaixonavam lá no século passado, né? Constitui aquelas brigas, aquelas chamas quentes, né? Aqueles desgostos com amigos, com vizinhos, com companheiros, aquelas coisas esquentadas, aquelas emoções, elas não são novas. As revoltas, as indignações, as guerras que os homens se entregam, né? A corrupção que os homens se entregam, sempre querendo enganar a quem? A vida, a si mesmos, né? As correções que são banais, que não atingem a profundidade. Isso tudo é muito repetitivo. Isso tudo todo mundo faz. Não tem ninguém que não faça, porque essa é a parte corriqueira da vida. Mas lá no íntimo de nós existe um convite para fazer diferente, às vezes fazendo da mesma forma, porque o fazer está no externo. O interno é que determina o valor do fazer. Assim é o trabalho, como ensina André Luiz. A mãe dele conversando com ele, André Luiz Espírito, que escreveu o livro, né, Nosso Lar. Quando a mãe conversa com ele sobre trabalho, diz, existe o bônus que a gente recebe, como aí na Terra existe o salário que a gente recebe pelo trabalho. Eu tenho um contrato assinado, tenho que desempenhar determinada função. Se eu desempenho, eu ganho X, está tudo correto ali. No mundo espiritual, quando você trabalha, é pela quantidade de horas. E se você trabalha muitas horas, você também tem o seu salário correspondente, que no caso se traduz em ajuda espiritual, em poder viver melhor no mundo espiritual, em encontrar um espaço construído por seres mais evoluídos, que representem uma casa, onde eu posso esperar as pessoas que eu amo quando desencarnam. Então, isso é o bônus que eu recebo pelo meu trabalho, chama-se bônus hora. Mas a mãe de André Luiz vai dizer que isso é o básico. Porque, na verdade, o aproveitamento do trabalho, só a consciência pessoal e Deus sabem o valor. A gente só pode conferir os horários trabalhados. Aqui na Terra a gente sabe da qualidade do trabalho e dos horários. Lá também no mundo espiritual. Mas no mundo íntimo, onde Deus está presente, só Deus sabe se o trabalhador aproveitou corretamente o seu trabalho. Porque existe o bônus hora que dá a ele a ajuda de terceiros. É um reconhecimento da atividade, mas é algo externo. Existe o salário aqui que a gente recebe, pode brigar, pode exigir, mas é um reconhecimento externo. Mas o trabalho que é feito dentro que atende à necessidade evolutiva do espírito, transforma o sujeito. Então, o único valor real do trabalho é a capacidade que a minha atividade traz de me transformar. Se eu sou capaz de me envolver na minha tarefa com amor, com dedicação e aprender com ela. Porque eu posso fazer caridade e, no entanto, não me transformar. Como diz São Paulo, né? Sobre o amor, eu posso falar a língua dos anjos e dos homens, mas se eu não tiver amor, nada sou. Eu posso dar meu corpo para ser queimado pelo outro, e se não tiver amor, não terei feito nada. Quer dizer que é possível que a gente faça uma série de coisas e não chegue a se transformar. Essa transformação só acontece quando a gente se envolve com o divino na nossa tarefa. Quando a gente descobre que existe a água viva e que essa água viva nós podemos beber dela. Porque aí não sentiremos mais sede. Não teremos mais necessidades materiais. Não precisaremos estar num planeta de provas e expiações. Não precisaremos mais sofrimentos como os que a gente sofre aqui no planeta Terra. Né? Essas dores agudas, coletivas,
as nossas dores pessoais, as doenças físicas, as dificuldades de relacionamento, isso não é mais necessário. O outro ao nosso lado pode até viver essa experiência, mas nós, por estarmos energeticamente vinculados em outra vibração, nós não vamos ver da mesma forma que o outro. Então, a água que eu de manhã lavo o meu rosto pode ser uma simples água, pode ser um aborrecimento, ou pode ser a água viva que Jesus falou. Quando ela desce pela torneira, pode ser a experiência de estar ali recebendo o divino em nós. É somente um rosto lavado, mas o significado disso muda. Então, o significado, só quem dá é o interno. É quando o interno se envolve com a realidade e com o divino ao mesmo tempo. É quando ele se casa, né? É quando os opostos, matéria e espírito, entram em acordo para honrar o divino. Eles percebem a necessidade um do outro. Aí se dá esse casamento. E esse casamento é que produz essa água que Jesus falou, que jorra dentro do indivíduo, empurrando para a eternidade. Porque aí eu me torno eterna. Eu me torno o que sou, imortal. Porque todas as coisas eu vou contemplar. Porque somos assim, consciências. Olhamos, se vocês se colocarem de um lado, de um ponto de vista, vocês vão olhar o mundo e vão ver que tudo muda. Nada permanece nessa vida. Não permanecem os relacionamentos, não permanece o corpo físico, não permanecem os sucessos. Às vezes a gente tem que se virar para dar conta de estar fazendo sucesso sempre, para dar conta de estar feliz, para dar conta de estar dinheiro. Quanta gente hoje, eu tenho até preocupação quando eu vejo os jovens de hoje, quantas coisas eles têm que fazer para permanecer no mercado de trabalho, para ter destaque no mercado de trabalho. São tantas coisas que a gente tem que fazer. Mas quando a gente olha com o olhar do espírito, a gente vê que apesar disso tudo passa. Todas as grandes construções do mundo passaram. Todas as grandes civilizações antes também já passaram, né? Todos os terrores que imaginar e todas as grandes alegrias, todas elas passaram. Só uma coisa não passa, nós observando tudo isso. Nós que somos a consciência, nós que somos o espírito que habita esses corpos e que faz essas experiências, nós não passamos. Quando temos consciência disso, quando bebemos essa água viva de que Jesus fala, nós percebemos o que somos. Espíritos imortais, que criamos as nossas experiências, que vivemos as nossas experiências, mas que não passamos. Somos nós que permanecemos. É a nossa consciência que existe e permanecerá para sempre, contemplando essa vida caótica, contemplando essa vida provisória, mas extremamente necessária. Porque até a beleza dessa transitoriedade, o espírito é capaz de perceber. Porque todas essas experiências, por piores que elas tenham sido em nossas vidas, por mais marcas de dor e sofrimento que elas tenham deixado em algum momento, a gente percebe que elas fazem parte de um conjunto que nos tornou o que somos. E sem essas experiências não chegaríamos onde estamos, de jeito algum. A gente quer evitar realmente a dor e o sofrimento, mas sem ele, muitas vezes, a gente não chega lá. Porque a dor e o sofrimento é apenas a resistência para uma mudança. Nós resistimos muito. Eu me lembro de uma mulher que tem uma história num livro muito bonito, certo? Ela contando a experiência dela com a mãe dela. Quando ela era pequena, a família dela, a mãe e o pai, tinham um costume, colocavam assim numa mesa na entrada da sala, várias peças de quebra-cabeça, mas eram quebra-cabeças enormes, para eles irem montando. E cada membro da família chegava ali e colocava uma peça, quando acertava, e isso levava algum tempo até se formar aquele grande, né, aquela grande imagem, né? E a menina pequenininha, né, ela quando olhava as peças separadas, ela via peças muito cinzas, outras muito negras, e ela achava horrível, cores horrorosas. E o que ela fez? Ela começou a esconder, debaixo da almofada do sofá, as partes do quebra-cabeça que ela achava feio. As que ela achava bonitas, azuis, vermelhas, amarelas. Ela botava tudo lá, não se incomodava. E a mãe foi percebendo que aquele quebra-cabeça não conseguia se completar. Passava o tempo e não se completava o quebra-cabeça. E aí ela começou a desconfiar. Tem alguém tirando as peças. Se não sou eu e não é meu marido,
Só pode ser a nossa querida filha que está tirando essas peças, né? E aí foi chamar a menina para conversar, conversar. Aí finalmente a menina contou em prantos. Não, minha mãe, são cores muito feias. Eu não quero que elas participem, eu quero que seja muito bonito o quadro. Aí a mãe dela, vamos aguardar para ver. Pegue as pedras, vamos colocar, encaixar. E no final a gente vai ver o que acontece. Não se precipite, para que você tirar agora essas cores? Depois, se você quiser, você tira. E aí levou mais algumas semanas até que finalmente o quebra-cabeça ficou pronto. E ela ficou feliz, porque o quadro era lindíssimo, muito bonito. E ela percebeu que não haveria beleza se não tivesse as outras cores. Como é que a gente vai contemplar um céu de noite? Vai ter a mesma claridade do dia? Quando está chovendo, vai ter a mesma claridade do sol? A mesma coisa nas nossas vidas. Nós passamos por momentos difíceis e momentos felizes. Eles juntos completam o quadro da nossa existência, o quadro das nossas conquistas. Eles devolvem para nós a inteireza, porque trabalhamos com tudo. Trabalhamos com o nosso negativo, trabalhamos com o nosso positivo e fizemos a grande síntese. A síntese é o final, é o trabalho realizado, é o espírito tornado íntegro, inteiro, é o espírito compreendendo o amor, é o espírito realizando a sua finalidade, se tornando perfeito, se tornando uno com Deus. Assim é a vida e assim nós devemos ter consciência e devemos realizar. Então, os momentos são necessários, eles estão ali, não importa o momento, o que está acontecendo, importa o que eu faço com o momento, o que está acontecendo comigo. A grande verdade é essa. Não é o que me acontece que define a minha vida, é o que eu faço com o que me acontece. Muita gente ganha muita coisa boa da vida e não faz coisas boas com o que ganha e termina prejudicando a própria vida. Começam só com cores bonitas a existência na Terra, só cores lindas e terminam cheios de cores cinzentas. Outros já nascem com cores cinzentas, com uma série de dificuldades e terminam a existência com um belo quadro, porque souberam fazer da dificuldade a possibilidade de crescimento, de aprendizado, trabalharam, lutaram e transformaram. Ao invés de chorar sobre a própria dor, resolveram que não queriam sofrer e trabalharam para resolver a sua vida e retirar de sua vida o sofrimento. Então a vida é assim, isso é buscar o divino em si, isso é procurar beber da água que Jesus disse, da qual a gente nunca mais tem sede, porque não vai precisar de mais nada. Porque quando chegamos ao ponto de bebermos essa água, a gente descobre que não precisa de nada, que tudo nos pertence. Porque, curiosamente, quando a gente busca o reino dos céus, é quando a gente consegue ter tudo o que a gente necessitava de material também e não conseguia ter. É justamente o ponto onde tudo nos é ofertado, tudo é conquistado, porque o mais importante já foi feito. O sujeito já se uniu com a sua alma, já se uniu com o divino, já compreendeu a sua realidade como espírito imortal. E todo o resto se tornou instrumento da beleza desse espírito e das possibilidades de transformar a vida dos outros, de colaborar com os outros, para que todos também possam usufruir dessa felicidade de ter encontrado o divino dentro de si. Isso é uma cura. Vocês agora vão assistir a segunda parte do trabalho. Torçam, peçam intimamente para que Deus mostre a vocês essa água viva. Percebam que também neste momento cada um de nós pode estar em condições de receber essa visita de Jesus nos oferecendo essa água e que nós possamos beber e curar nossa alma e nosso corpo físico. Um bom trabalho, um bom final de semana para vocês aqui presentes e para o pessoal também que nos assiste pela TV Harmonia. Obrigada a todos.